E aí, meus queridos? Seja muito bem-vindo à correção das questões de matemática da prova da PM São Paulo de 2022, aplicada pela banca VUNESP. Show de bola, vamos começar. Como pode ser observado na figura a seguir, o gráfico que apresenta a distribuição do tempo de serviços prestados a determinado estado por um grupo de servidores públicos está incompleto, pois não consta o número de pessoas que presta serviços há 19 anos para esse estado. Sabendo-se que a razão do número de servidores que prestam serviços há 20 anos para esse estado e o número total de servidores desse grupo é 2/5, conclui-se corretamente que os que prestam serviço ao estado há exatos 19 anos são em número de... Show de bola, queridos! Questão envolvendo razão e proporção. Razão é a mesma coisa que divisão, então nós temos a razão do número de servidores que prestam serviços há 20 anos. Há 20 anos nós temos em cinza no gráfico, representando 160, então 160 vai ficar no numerador. Sobre, agora nós temos o denominador e o número total de servidores, então total eu posso chamar de T. Ele disse que isso é igual a 2/5, então é só igualar a razão dada a 2/5. Muito bem, pela proporção dada, resolvendo a equação, vamos encontrar, portanto, o total. E ele quer saber os que prestam serviço ao estado há exatos 19 anos. Então é o que está faltando no nosso gráfico. Muito bem, resolvendo a nossa equação, temos multiplicando cruzado, 2t é igual a 160 vezes 5. Então, 2 está multiplicando, passou dividindo, então 5 vezes 160, dividido por 2, não multiplica ainda para simplificar. Então, temos 160 por 2, nós temos 80, 5 vezes 80, 400. Como tudo deve fechar 400 e nós já temos 160 com 30, então é só descontar quanto? 160 mais 30 de cabeça dá 190, então menos 190, teremos 210. Portanto, temos 210 servidores que prestam serviço ao estado há exatos 19 anos, como solicitado. A alternativa correta, C, de ciência exata. Muito bem, turma, vamos seguir. 22. Um reservatório d'água tem formato interno de prisma reto retangular, sendo as dimensões internas de 1,5 m, 1 metro e 2 metros. Se no interior desse reservatório há 1.500 litros de água, a quantidade de água contida nesse reservatório corresponde da sua capacidade total a... Muito bem, turma, inicialmente vamos calcular a capacidade total do reservatório. Para isso, vamos calcular o volume do prisma reto retangular. E nesse caso é bem simples, é só multiplicarmos as três dimensões dadas, comprimento vezes largura vezes altura. Então, vamos multiplicar 1,5 vezes 1 vezes 2. 1,5 vezes 1 temos 1,5 vezes 2, 3. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Como nós temos a capacidade em litros, vamos passar aqui o nosso volume para litros, 3 metros cúbicos. De metro cúbico para litro, eu multiplico por 1.000, porque 1 metro cúbico possui 1.000 litros. Então, nós vamos ter 3.000 litros, que é a capacidade total do reservatório. Então, como há 1.500 litros, então corresponde da sua capacidade total, então é só fazer a razão. 1.500 em 3.000 nós vamos ter. Eu posso cancelar 1, 2 zeros, e tenho 15 sobre 30. Também posso simplificar tudo por 15, vai facilitar. Então, temos 15 por 15, 1. 30 por 15, 2. 1/2 é a mesma coisa de 0,5, fazendo a divisão. Então, temos a resposta B de boa questão. Show de bola? Vamos seguir. 23. De acordo com informações que constavam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 25 de novembro de 2021,
conclui-se que o número total de armas recuperadas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021 pela instituição foi de 1.717 unidades. Se o número de armas recuperadas em setembro foi 167 unidades maior que o número de armas recuperadas em outubro e, no mês de agosto, foram recuperadas 99 armas a menos que no mês de setembro, então foram recuperadas em outubro de 2021. Muito bem, turma, questão clássica da VUNESP envolvendo equação do primeiro grau. Então temos o seguinte: ele já disse que o total de armas recuperadas nos meses em questão é de 1.717 unidades. Vamos anotar os dados. Os meses em questão temos agosto, setembro e outubro. Agosto, setembro e outubro. Temos o seguinte: o número de armas recuperadas em setembro foi 167 unidades maior que o número de armas recuperadas em outubro. Eu sei qual é a quantidade de armas recuperadas em outubro, eu vou chamar de X. Então, muito bem. Então, nós temos setembro foi 167 unidades maior do que X. Então, setembro será X mais 167. Também temos o seguinte: no mês de agosto, foram recuperadas 99 armas a menos do que no mês de setembro. Então, para o mês de agosto, é só a gente pegar o total de armas de setembro e retirar 99. X mais 167 menos 99, é só fazer 167 menos 99. Se fosse menos 100 seria 67, mais 1, 68. Então, x mais 167 menos 99 será igual a x mais 68. Concorda comigo? Ele quer saber o total de armas recuperadas em outubro. Em outubro, nós temos de cara o valor de x. Se tudo deve fechar 1.717, somando os 3 meses, nós vamos ter o seguinte. Então, nós vamos ter o resultado 1.717. X com x, temos 3x, mais 68 com 167, 8 com 7 dá 15, vai 1, 1 com 6, 7 com 16, 23. Então, 3x mais 235 é igual a 1.717. Resolvendo a nossa equação, temos 3x é igual a 1.717. Está somando 235, passou subtraindo. Fazendo 1.717 menos 235, temos 7 menos 5, 2. Aqui não dá, vai pegar emprestado esse 6, esse 11. 11 menos 3, nós temos 8. 6 menos 2, 4. Abaixo 1. 1.482. Como o 3 está multiplicando, passa dividindo. 1.482 dividido por 3. Nós temos quantas vezes o 3 cabe, um é menor, pegamos o 14 no 14. Ora, nós temos 4 vezes 3 dá 12, o resto é 2, abaixo 8. 28 por 3 dá 9 vezes 3, 27, o resto é 1. Baixamos o 2, abaixou de vida, 12 por 3, 4. Então temos 494 é o nosso x. Já é a resposta, outubro de cara é o x, então 494 armas, alternativa A, de amor. Show de bola, vamos para a próxima questão. 24. A média aritmética simples das idades dos 27 aprovados em um concurso para um cargo A foi de 26 anos, enquanto que a média aritmética simples dos 23 aprovados para um cargo B no mesmo concurso foi de 31 anos. Considerando-se apenas esses dois cargos, a média aritmética simples das idades dos aprovados foi de... Muito bem, questão envolvendo média aritmética.
Lembramos que a média aritmética nada mais é do que a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então temos a média aritmética das idades dos 27 aprovados em um concurso para um cargo A foi de 26 anos. Então a soma das medidas, ou seja, a soma das idades das pessoas que fizeram para o cargo A, dividido se são 27 aprovados, 27 idades, nós temos que a primeira média é de 26 anos, então vamos igualar a 26. Em seguida, ele disse que a média simples dos 23 aprovados para um cargo B, no mesmo concurso, foi de 31 anos. Então, a soma das idades fizeram para o cargo B dividido. Se são 23 aprovados, são 23 idades, isso resulta em 31 anos. Muito bem, ele quer saber a média aritmética simples das idades dos aprovados. Os aprovados eu tenho que considerar nos dois cargos, concorda comigo? Então, a média das idades dos aprovados, a média que eu indico com x em uma barra, será a soma total das idades dividido pelo número total de aprovados. A soma total eu consigo encontrar multiplicando cruzado em cada uma. Nós vamos ter a soma total das idades para o cargo A, é só multiplicar 27 vezes 26. Então, multiplicando 27 vezes 26, nós vamos ter o seguinte: 6 vezes 7, 42, vai 4, 6 vezes 2, 12, com 4, 16. Saltamos uma casa, 2 vezes 27, 54. Então, aqui nós temos 2, 10, vai 1, 2, 7. 702. 702, multiplicando cruzado, temos a soma dos aprovados para o cargo B. Então, fazendo 23 vezes 31, 23 vezes 31, vai dar 23, 3 vezes 3, 9, vezes 2, 6, somou tudo, 3, 11, vai 1, 7. 713. Agora eu já consigo encontrar a soma total das idades. É só somar 702 com 713. Então, 702 com 713, temos 5, 1, 14, 1415, dividido pelo total de pessoas, pelo total de aprovados, que nós temos 27 com 23. Isso aqui dá 50, dá para fazer de cabeça. Fazendo a divisão, 1415 dividido por 50. Então, pegamos aqui o 14 é menor, 141. Quantas vezes o 50 cabe em 141? Duas vezes, 2 é 50, dá 100. O resto é 41. Abaixamos o 5, abaixou de vida. Quantas vezes o 50 cabe em 415? 8 vezes. 8 vezes 50 dá 400, o resto é 15. Colocamos um 0 e uma vírgula. 150 dividido por 50, 50 cabe 3 vezes, 3 vezes 50, 150. E pronto, temos a resposta 28,3 anos. 28,3 anos, a alternativa correta, A, de aprovação. Show de bola? Vamos para a próxima questão. 25. De um valor total disponível em reais, a quarta parte foi destinada para o pagamento de um compromisso A. Com a metade do que não foi utilizado para o compromisso A, pagou-se um compromisso B, e o restante, R$ 187,50, foi depositado em um investimento. A diferença entre o que foi investido e o que foi destinado para o pagamento do compromisso A é de... Muito bem, turma, mais uma questão envolvendo equação do primeiro grau. Então, nesse caso, ele não disse qual é o valor total disponível. Então, esse valor total eu posso chamar inicialmente de x, eu não sei. Muito bem, ele falou que a quarta parte desse valor foi destinada para o pagamento de um compromisso A. Então, de um compromisso A foi a quarta parte do total, ou seja, o total dividido por 4, com a metade do que não foi utilizado. Ele não utilizou quanto do total? Ora, se eu considerar o total
sendo dividido em 4 partes, ele utilizou apenas uma daquelas 4 partes, né? Então, se ele utilizou uma das 4 partes que ele não utilizou, nós temos 3/4 do total. Ou seja, o que ele não utilizou foi 3/4 de x. Muito bem, ele disse com a metade disso, ou seja, eu tenho que calcular para o compromisso B, a metade do que não foi utilizado para o compromisso A. E nós sabemos que a metade de alguma coisa é aquela coisa dividida por 2. Então, a metade de 3/4 de x é só fazer 3/4 de x dividido por 2. Nós temos divisão de frações, eu pego a primeira 3/4 de x e multiplico pelo inverso da segunda. Como embaixo do 2 nós temos 1, o inverso de 2 fica 1/2. Pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 2, 1/2. Multiplicação de frações é só multiplicar numerador vezes numerador. 3x vezes 1, 3x. Denominador vezes denominador. 4 vezes 2, 8. Então, para o compromisso B, nós temos 3/8 do total. Em seguida, temos o restante, R$ 187,50, foi depositado em investimento A. Aliás, em um investimento. Tem um ponto final ali. Então, em um investimento. Então, no investimento, nós temos R$ 187,50. Muito bem, turma. Agora nós precisamos encontrar o valor de x, porque ele pede a diferença entre o valor que foi investido, nós já temos esse resultado, e o que foi destinado para o pagamento do compromisso A. Está em função de x, então nós precisamos daquele total. Podemos fazer de duas formas. Vamos ver qual é a mais fácil. Então, a mais óbvia dela seria o seguinte: eu poderia pegar o total que é x. Como tudo deve fechar o total x, eu posso somar x sobre 4 com 3/8 de x, com 187,50 e igualar, né? Tem que fechar x, igualar x. Ou ainda mais fácil, com a metade do que não foi utilizado para o compromisso A, pagou-se um compromisso B. Ficou a outra metade, né? Ou seja, a outra metade, que também é 3/8 de x, foi o restante, que é R$ 187,50. Então, a forma mais fácil seria pegar 3/8 de x e igualar R$ 187,50. E daí a gente encontra facilmente quem é o valor do x. Concorda comigo? Multiplicando cruzado, nós temos 3x é igual a 8 vezes 187,50. Então, 3x será igual, multiplicando, nós vamos ter 8 vezes 0, 0, 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 7, 56, com 4 temos 60, vai 6. 8 vezes 8, 64, com 6 nós temos 70, vai 7. 8 vezes 1, 8, com 7, 15. Como eu tenho duas casas, aqui temos que andar duas casas. Então, temos 1.500, né? Posso escrever apenas 1.500 sem aquela vírgula, então R$ 1.500. Muito bem, então se 3x é igual a 1.500, o x só pode ser 1.500 dividido por 3. 1.500 dividido por 3, nós temos 500. Muito bem, agora a gente já consegue substituir e encontrar quanto ele gastou com o compromisso A. Então, se o x, que é o total, é 500, fazendo 500 dividido por 4, vamos substituir aqui. 500 dividido por 4, 250, 125. Divide por 4, você divide por 2 duas vezes. De cabeça fica bem fácil. Então, a diferença entre o que foi investido, que é 187,50. A diferença é menos 187,50 menos R$ 125, que foi quanto ele gastou com A. Nós vamos ter 50 centavos, 7 menos 5, 2, 18 menos 12, 6. Então, R$ 62,50 é a nossa resposta, a alternativa D, de dedicação. Show de bola, queridos. Vamos para a próxima questão.
26. Considere que, no estado de São Paulo, um alqueire paulista corresponde a 24.200 metros quadrados. Se um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, então é correto afirmar que uma fazenda com 200 alqueires paulista tem área equivalente em hectare A. Muito bem, turma. Nós devemos calcular quanto é 200 alqueires paulista em hectares. Inicialmente, nós devemos passar aqueles 200 alqueires para metros quadrados, concorda comigo? Porque ele disse que um hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então, precisamos da unidade em metros quadrados. Ele disse que um alqueire paulista corresponde a 24.200 metros quadrados. Então, se um corresponde a 24.200, 200 é só a gente multiplicar por 24.200. Aqui vai ficar fácil. Primeiramente, eu faço 2 vezes 242. Nós vamos ter 484, seguido de 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Passei de alqueires para metros quadrados. E agora é só passar para hectares. Se um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, então para passar de metros quadrados para hectares é só dividir por 10.000. Então, para dividir isso por 10.000, é só andar com a vírgula. 10.000 possui 1, 2, 3, 4 zeros. Então, é só andar com a vírgula aqui, 4 casas para a esquerda. Então, dividindo aqui por 10.000, nós vamos passar para hectares. Então, andando com a vírgula 4 casas, nós vamos ter 1, 2, 3, 4. Então, ficou aqui 484. Temos 484 hectares. A abreviação é HA, se eu não me engano. Então, 484 hectares, alternativa E de exata. Muito bem, vamos seguir. 27. O gráfico a seguir, elaborado a partir de dados contidos no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, coletados em 27 de novembro de 2021, apresenta informações sobre as prisões efetuadas nos meses de setembro e outubro de 2021 pelas polícias do Estado de São Paulo. Com base nas informações apresentadas, é necessariamente verdade que... Muito bem, turma, nós temos aqui um gráfico de barras empilhadas. Então, nós já podemos colocar as porcentagens. Então, nós temos em flagrante para o mês de outubro, nós vamos ter 80% das prisões em flagrante. 80%. Com mandado em outubro, nós vamos ter o restante. Então, aqui nós temos 20%. Em setembro, nós temos de 0, aqui está passando um pouquinho de 60%. Entre 60% e 80% eu posso estimar 70%, estaria aqui no meio. Um pouquinho mais eu posso colocar 75% aproximadamente, que foi estimado, certo? E o restante, como é o complemento, tem que fechar 100%, só pode ser 25%. Muito cuidado, porque ele não disse qual é o número de prisões efetuadas em outubro e qual é o número de prisões efetuadas em setembro. Nós temos apenas as porcentagens. Então, eu não posso, por exemplo, dizer que em flagrante, no mês de outubro, nós tivemos mais prisões do que no mês de setembro, só olhando de 80% aqui para 75%, fazendo essas comparações, porque essa porcentagem será relativa. Não temos o dado do total de prisões efetuadas, beleza? Então vamos lá. Letra A, nós temos o número de prisões em flagrante em setembro foi menor que o número de prisões em flagrante em outubro. Nós não podemos comparar aí os meses diferentes porque não temos o total de prisões em cada mês. Então eu já posso desconsiderar a letra A. Letra B. O número total de prisões feitas em setembro foi menor que o número total de prisões feitas em outubro. Meses diferentes, então não posso comparar esse número total, não temos esse dado. C. Em outubro,
o número de prisões comandado correspondeu a aproximadamente 25% do número de prisões em flagrante. Nesse caso, estamos falando do número de prisões de um mesmo mês. Então, se por exemplo for X esse número de prisões, eu posso comparar 80% de X com 20% de X, certo? É o mesmo total ali para aquele mês. Então vamos lá. Em outubro, o número de prisões comandado, que nós temos comandado 80%. Então será que 80% correspondeu a... Ele disse aproximadamente? Simplesmente porque a gente pode considerar um arredondamento aqui para aqueles 80%, né? Então não tem problema ele citar aproximadamente, pelo fato aqui de ser uma medida contínua da barra. Então nós temos, correspondeu a 25% do número de prisões em flagrante. Então vamos calcular 25% em matemática vezes, né? Em flagrante nós temos em cinza 80%. Será que 25% de 80% resultará em 20%? Vamos calcular. Então, posso cancelar esse zero com esse zero. E eu vou ter 25 vezes 8. Vai dar 160 com 40, que dá 200 sobre 100 vezes 10. Nós temos 100 seguido de um zero. Posso cancelar esse zero com esse zero e temos 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 20%. Então, de fato, né, o número de prisões comandado, que é 20%, de fato, representa 25% do número de prisões em flagrante, conferindo a alternativa, portanto, correta, a alternativa C. Vamos verificar por que a D e a E estão incorretas. Em setembro, o número de prisões em flagrante correspondeu a aproximadamente 125% do número de prisões comandado. Muito bem, então temos o seguinte. Vamos calcular 125% do número de prisões comandado. Então, 125%, então, sobre 100 vezes o número de prisões comandado. Comandado em setembro, nós temos 25% do total. Então, isso tem que resultar no número de prisões em flagrante, então, na porcentagem do total, que é 75%. Muito bem, então nós temos 125 vezes 25 no numerador. Multiplicando 125 vezes 25, nós temos 625, saltamos uma casa, então 250. Somamos tudo, 5, 2, 11, vai 1, 3. 3.125, isso sobre 100 vezes 100, 100 seguido de 1, 2 zeros. Então, posso simplificar tudo por 100. E quando eu simplificar tudo por 100, fica fácil, é só andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Vou dividir por 100, ando 1, 2 casas para a esquerda, 1, 2 casas para a esquerda. Então, aqui ficou 31,25 sobre... Eu quero um denominador 100, então é por isso que eu estou fazendo exatamente isso. 31,25 sobre 100 é 31,25% do total lá de setembro. E não resultou em 75%, que é o que temos em flagrante. Então está incorreta. E o número de prisões comandado feitas em setembro foi aproximadamente 5% maior que o número de prisões comandado feitas em outubro. Muito cuidado ao olhar apenas para 20% e 25%. Lembre-se, os meses eles são diferentes. Nós não temos qual é o número de prisões em cada mês. Então, de cara, eu já posso descartar a alternativa E, assim como descartamos as alternativas A e B, certo? Muito bem, vamos para a próxima questão. Questão 28. 2 grupos de soldados A e B participarão de um curso de formação em 2 dias. No primeiro dia, participarão 100 desses soldados e, no segundo dia, participarão aqueles que ainda não tiveram participado. Se todos os soldados do grupo A participarem do curso
no primeiro dia, então apenas 75% do número de soldados do grupo B poderão participar do curso nesse dia. Por outro lado, se todos os soldados do grupo B participarem do curso no primeiro dia, então apenas 50% do número de soldados do grupo A poderão participar do curso nesse dia. Em ambos os casos, o número de soldados que participarão do curso no segundo dia será igual a. Muito bem, turma, nós temos o seguinte: dois grupos de soldados A e B participarão de um curso de formação em 2 dias. Então, nós temos o primeiro dia e também o segundo dia. Vamos anotar os dados no primeiro dia e no segundo dia. Então, temos o total também de participantes, obviamente, que são os soldados participantes dos dois grupos A e B. Então, até posso dizer que esse total é x, lembrando que esse x será a soma, dado pela soma dos participantes dos dois grupos A e B. Muito bem, ele disse o seguinte: no primeiro dia participarão 100 desses soldados. Então, no primeiro dia, 100 desses soldados. E no segundo dia, nós temos o complemento, né? Se eu já tenho 100 soldados, então no segundo dia tem que ser o total menos 100. Concorda comigo? Muito bem, ele disse o seguinte: no segundo dia participarão aqueles que ainda não tiveram participado. Então é exatamente isso, x menos 100. Se todos os soldados do grupo A participarem do curso no primeiro dia, então apenas 75% do número de soldados do grupo B poderão participar do curso nesse dia. Então, no primeiro dia, nós tivemos 100 participantes, concorda comigo? Então, se eu pegar os participantes, 100% dos participantes do grupo A, 100% de A é A mesmo, né? Mais 75% do grupo B, 75% na forma decimal fica 0,75. Isso tem que fechar os 100 participantes do primeiro dia, né? Então, eu posso igualar a 100. Depois temos o seguinte: por outro lado, se todos os soldados do grupo B participarem do curso no primeiro dia, então se eu tiver B, então apenas 50% do número de soldados do grupo A poderão participar no curso nesse dia. Então, nós vamos ter 50% de A, que é 0,5 na forma decimal, mais todos os participantes do grupo B, né? 100% de participantes do grupo B. Então, eu posso também igualar isso a 100. Ele quer saber, em ambos os casos, o número de soldados que participarão do curso no segundo dia. Então, posso calcular qual é a soma total de soldados, que é A mais B, que eu vou encontrar resolvendo o sistema de equações. E daí, como eu vou ter o total, eu já tenho 100, é só diminuir para encontrar no segundo dia. Concorda comigo? Muito bem. Então, como tudo é igual a 100, eu posso igualar A mais 0,75B a 0,5A mais B, usando substituição, né? Se tudo é igual a 100, eu posso igualar. Então, A mais 0,75B é igual a 0,5A mais B. Nós vamos ter o seguinte: eu vou deixar do lado esquerdo somente o A e comparar com o valor do B. Então, do lado direito da nossa equação, eu vou deixar somente o B. Então, meio A está somando, passa subtraindo, então vai ficar menos meio A, que é igual a B. 0,75B está somando, passa subtraindo. À esquerda, lembre-se, eu vou deixar o que acompanha o B. Eu tenho A, que é a mesma coisa de 1A menos 0,5A, então é meio A, né? 1 menos meio é meio, meio A. 0,5A é igual a 1B menos 0,75B. Lembre-se que aqui é 1, né? É 1 menos 0,75, nós vamos ter 0,25. Então, eu tenho 0,25, B. Meio A está multiplicando, se meio está multiplicando A, passa dividindo 0,25B dividido por 0,5.
Divisão com vírgula igual às casas, elimina a vírgula. Então, se eu tenho 0,25 duas casas, aqui nós temos duas casas, posso eliminar a vírgula. Quantas vezes o 50 cabe em 25? Não dá. Colocamos um 0, 0 e uma vírgula. Agora sim, 5 vezes 50 dá 250. Então temos 0,5. Então eu posso concluir que o A é 0,5B. Poderia dizer também que o A é a metade do B. Concorda comigo? Então lá onde tem o B, eu posso trocar. Lá onde tem o A, eu posso trocar por 0,5B. Concorda comigo? Qualquer uma das duas equações. Então eu vou substituir na primeira. Com a primeira nós temos A mais 0,75B é igual a 100. Se o A é 0,5B, então 0,5B no lugar de A mais 0,75B é igual a 100. Resolvendo agora a equação do primeiro grau, temos 0,5 mais 0,75 é a mesma coisa de 0,50, né? 50 centavos com 75 centavos, R$ 1,25, B, é igual a 100. Então, o B será 100 dividido por 1,25. Fazendo as contas, 100 dividido por 1,25 igual às casas, eliminar a vírgula. Então, quantas vezes ali o 125 cabe no 1000? 8 vezes, né? 8 vezes 125, 8 vezes 100 dá 800, 8 vezes 25, 200, então vai dar 1000. O resto será 0, abaixo 0 coloca do outro lado. Então, o B será igual a 80. Se o B é 80, meus queridos, o A vai ser quanto? Ora, se o A ele é a metade do B, então é só substituir o B por 80 aqui. Então, A é 0,5 vezes 80, que é 40, né? Meio vezes 80 é a mesma coisa, metade de 80, também dessa forma, que é 40. Então, se o A é 40 e o B é 80, então o total nós temos de participantes 40 para o grupo A, 80 para o grupo B. Então, o total de participantes nós vamos ter 80 com 40, 120. Então, esse que é o nosso X, concorda comigo? 120. Então, no segundo dia, nós vamos ter 120 menos 100. 120 menos 100, nós sabemos que é igual a 20. Então, resposta alternativa B, de boa questão. Show de bola, vamos para a próxima. A tela de um televisor de 40 polegadas é plana e no formato de um retângulo, cuja diagonal mede aproximadamente 100 centímetros. Sabendo que a razão entre as medidas de dois lados dessa tela plana é igual a 3/4, seu perímetro é aproximadamente igual a... Muito bem, turma, nós temos o seguinte. Nós temos que a diagonal daquela tela que tem um formato retangular, ela mede aproximadamente 100 centímetros. Então, vamos desenhar aqui um retângulo. E nós sabemos que a diagonal daquele retângulo, ela mede 100 centímetros. Então, vamos fazer aqui a diagonal. Muito bem, nós temos que aquela diagonal dividiu o retângulo em duas partes iguais. E nós sabemos que essas partes são triângulos retângulos, concorda comigo? Então, destaco aqui aquele ângulo reto. A medida da nossa hipotenusa, que é a diagonal, é 100 centímetros. E nós podemos testar, é claro, olhando para o triângulo retângulo que eu chamo de fundamental. Lembrando que a hipotenusa do nosso triângulo retângulo fundamental é 5, né? Catetos 3 e 4. E aqui nós temos que a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, é 100. Se eu dividir 100 por 5, nós vamos encontrar 20, né? Então, se eu multiplicar tudo por 20, nós vamos encontrar o triângulo com as medidas 5 vezes 20, nós vamos ter 100. 4 vezes 20, nós vamos ter 80. E temos 3 vezes 20, 60. E eu posso testar se a razão dessas medidas, né, dos dois lados é 3/4. Então, vamos fazer a razão entre 60
280, que são os lados do nosso triângulo retângulo. Se de fato for 3/4, vamos encontrar os lados e daí vai ser fácil calcular o perímetro, né? Vamos ver se assim vai funcionar. Entre 60 e 80 posso cancelar esse zero com esse zero e simplificar tudo por 2. Então nós vamos ter 6 por 2, 3, 8 por 2, 4. De fato, nós encontramos 3/4. Por tentativa, eu já encontrei o triângulo retângulo, né? De medidas 60, 80 e 100, então esse lado só pode ser 80. E esse lado, como é o menor, 60. Então, o triângulo retângulo de cateto 60 e 80 e hipotenusa 100 é semelhante ao triângulo 3, 4 catetos e hipotenusa 5. A razão de semelhança é 20, nem precisou Pitágoras. Concorda comigo? Então, o perímetro, enfim, ele solicita o perímetro. E o perímetro nós sabemos que é a soma das medidas de todos os lados. Como eu vou somar somente os lados, eu não considero a diagonal. Aqui é 80, lá em cima também, aqui ao lado é 60. Para calcular o perímetro de um retângulo, é mais fácil você somar o comprimento e a largura e o resultado fazer vezes 2. Olha só, 80 com 60, temos 140. Vezes 2, 280. Na dúvida, você soma todos os lados, certo? Vai dar 280 também. Então, portanto, nós temos 280 centímetros, a alternativa correta a C, e ciência exata. Eu vou resolver a questão agora utilizando o teorema de Pitágoras. Muito bem, turma. Eu não sei qual é o comprimento e nem qual é a largura. Como a razão entre as medidas de dois lados dessa tela é igual a 3/4, eu posso dizer, por exemplo, que essa medida é 3x e que essa medida é 4x. Se eu fizer a razão entre o menor lado e o maior lado, nós vamos ter 3x sobre 4x. Aquele x cancela com aquele x. Nós temos 3/4. Concorda comigo? Muito bem. Agora aplicamos o teorema de Pitágoras. Nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós vamos ter o seguinte: 4x ao quadrado mais 3x ao quadrado resulta em 100 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, x ao quadrado é x ao quadrado. Então, ficou 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado, que é igual a 100 ao quadrado é 100 vezes 100, é 100 seguido de 2 zeros. Então, nós vamos ter 10.000. Muito bem, 16x ao quadrado com 9x ao quadrado, temos 25x ao quadrado, que é igual a 10.000. Então, x ao quadrado será 10.000 dividido por 25. Então, 10.000 dividido por 25, 100 dividido por 25, nós sabemos que é igual a 4, então vai dar 400, né? 4 seguido de 2 zeros. 400. O x será a raiz quadrada de 400. Como é um lado, isso será positivo, né? Então, é raiz quadrada de 400. E a raiz quadrada de 400 é 20. 20 vezes 20, 400. Como o x é 20 e o x é aquela constante que nós vamos ter que multiplicar para encontrar os lados, é só substituir. Se o x é 20, nós vamos ter 4 vezes 20, que é igual a 80, e 3 vezes 20, que é igual a 60. Então, encontramos os lados 60 centímetros e 80 centímetros. Lembre-se que não vamos precisar para calcular o perímetro. Nós precisamos apenas dos lados, concorda comigo? Então, 80 e 60, aqui também será 80 e aqui 60. Somando tudo, nós vamos encontrar 280 centímetros. Conferindo a alternativa correta C de ciência exata. Vamos para a próxima questão. 30. A produção de uma peça é feita em prensas do mesmo tipo, trabalhando ao mesmo tempo e com a mesma capacidade de produção. Para a produção de certa quantidade dessa peça, geralmente utilizam-se 4 prensas trabalhando por 5 horas ininterruptas. Na última vez em que se produziu essa quantidade de peças, utilizou-se apenas 3 prensas
nas mesmas condições de funcionamento citadas. Sendo assim, o tempo que foi necessário para essa fabricação, comparado ao tempo para a fabricação com 4 prensas, foi maior em. Muito bem, turma, a questão envolvendo regras de 3 simples. Então, para a produção de certa peça, geralmente utilizam-se 4 prensas trabalhando por 5 horas ininterruptas. 4 prensas. E nós temos o tempo 5 horas. Depois nós temos, utilizou-se apenas 3 prensas, então ele quer que a gente compare esse tempo de 3 prensas com o tempo com 4 prensas, né? Então esse tempo, x horas. Muito bem, agora é só a gente resolver a regra de 3. Vamos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se o número de prensas diminuiu, de 4 passou para 3, né, o número de prensas, então diminuiu. Diminuindo as prensas, então nós vamos ter que o tempo de produção ele vai aumentar ou vai diminuir. Ora, diminuindo as prensas, o tempo de produção para uma mesma quantidade de peças ele vai aumentar. Concorda comigo? Menos máquinas, maior tempo para produzir uma mesma quantidade de peças. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu sempre inverto a razão onde não tem o x. Então, eu deixo à esquerda 5 sobre x, mantendo a razão onde tem o x. E aqui nós vamos inverter. Ao invés de 4 sobre 3, ficou 3 sobre 4. Agora sim, eu posso multiplicar cruzado. Então, nós temos 3x é igual a 5 vezes 4. Já posso colocar de cara que é 20. Então, x é 20 sobre 3. Não divide ainda, tá? 20 terços de 1 hora. Eu vou passar para minutos. E para passar para minutos, nós sabemos que 1 hora possui 60 minutos. Então, de hora para minuto é só multiplicar por 60, né? Então, se eu multiplicar isso que está em horas por 60, nós vamos ter em minutos agora. Então, nós temos, eu posso simplificar aquele 60 com 3, que dá 20. E 20 vezes 20 é 400. Então, temos agora o tempo em minutos. Eu fiz isso porque ali a gente tem hora em minutos, certo? Por isso, passei para minutos. Agora, vamos escrever aquele tempo em minutos também em horas. Muito bem. Para isso é bem fácil, nós sabemos que de hora para minuto a gente multiplica por 60, o contrário a gente divide. Então, pegando 400 e dividindo por 60, o quociente será dado em horas e o resto será dado em minutos. Você não faz a divisão completa, é o segredo, você só coloca ali a parte inteira e olha para o resto. Combinado? Então, vamos lá. O 60 cabe no 400 quantas vezes? Ora, 6 vezes, né? 6 vezes 60, 360. O resto é 40. E para por aqui, você não continua a divisão. Beleza? Então, nós já temos a resposta. Nós temos 6 horas, que é o quociente, e o resto em minutos, e 40 minutos. Então, ele pergunta, o tempo que foi necessário para essa fabricação, comparado ao tempo para a fabricação com 4 prensas, foi maior em 5 horas para 6 horas e 40 minutos, a gente tem uma adição de 1 hora e 40 minutos, né? Então, se eu pegar e retirar 5 horas, nós vamos ter 1 hora e 40 minutos. Nem precisa anotar aqui de cabeça, a gente chega na resposta alternativa A, de aprovação. Show de bola, vamos para a próxima questão. 31. Tem-se certa quantidade X de projéteis menor que 1000 unidades, que pode ser agrupada de 20 em 20 unidades, de 26 em 26 unidades ou de 30 em 30 unidades, sem sobra. Entretanto, para um treinamento de tiro, deve-se agrupar essa quantidade de projéteis de 35 em 35 unidades. Pensando-se em não deixar sobras, a quantidade mínima de projéteis que deve ser adicionada a X, de modo a satisfazer o agrupamento necessário nesse treinamento, é de... Muito bem, turma. Nós sabemos que
Inicialmente, nós vamos fazer um agrupamento de 20 em 20, de 26 em 26 ou de 30 em 30, sem sobra. Significa que o número ele deve ser divisível por 20, 26 e 30, e ainda menor que 1000. Turma, ser divisível por é o mesmo que dizer ser múltiplo de. Então, nós temos um múltiplo comum de 20, 26 e 30. Um ótimo candidato para esse número pode ser o MMC, concorda comigo? Entre 20, 26 e 30. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, vamos fazer a fatoração em primos. Nós temos o seguinte. Fatoração simultânea, eu vou começar aqui por 2. Nós vamos ter 10, 26 por 2, 13, 30 por 2, 15. Agora por 2, aqui dá 5, não dá, repete. Temos agora por 3, então nós temos 5 e 13, repete. 15 por 3, nós temos 5. Agora nós temos por 5, 1. Repetimos o 13, 1. Finalmente, por 13, temos 1, 1 e 1. Multiplicando tudo, nós vamos ter o MMC. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60, vezes 13, terminar em 0, 6 vezes 13, 60, com 18, 78. Então, deu 780. E esse é o x, né? A quantidade x que ele disse lá no início. 780, que também é o nosso x. Muito bem, ele disse em seguida, para um treinamento de tiro deve-se agrupar essa quantidade de projéteis de 35 em 35 unidades. Pensando-se em não deixar sobras, ou seja, agora nós temos que ter um número que é divisível por 35. Ele tem que ser múltiplo de 35, né? Então tem que ser divisível por 35. Então ele disse, pensando-se em não deixar sobras, a quantidade mínima de projéteis que deve ser adicionada a x, de modo a satisfazer o agrupamento necessário nesse treinamento. Então, muito bem. Que é bem simples, né? Se eu pegar o 780, que é o nosso x, e adicionar uma determinada quantidade, esse número formado ele tem que ser múltiplo de 35, né? Ele tem que ser divisível por 35. Então, a gente pode fazer a pesquisa dividindo o 780 por 35. Vamos observar o quociente. Então, nós vamos ter aqui 35, 2 algarismos. Pegamos 2 aqui. Quantas vezes o 35 cabe em 78? 2 vezes. Vai dar 70, o resto 8. Abaixamos o zero. Abaixou de vida. 80 por 35. Novamente 2 vezes 35. Nós temos 70, o resto é 10. Então, se eu fizer 22 vezes 35, vai dar 700 e quanto? 770, concorda comigo? 780 menos 10 dá 770. Então, 22 vezes 35, nós temos 770. 22 vezes 35 não passou de 780, né? Deu 770. Então, se eu fizer o próximo múltiplo, que é 23 vezes 35, na prática é só somar 35 a 770, que vai dar quanto? 770 com 35, 805. Então, 805 é o múltiplo de 35, que passou de 780, né? É o próximo múltiplo que a gente está procurando. Então, é 805. Então, eu devo adicionar quanto a 780 para a gente encontrar 805? Ora, é só fazer 805 menos 780. Isso aqui vai dar 25. Então, 25 unidades, a resposta alternativa D de dedicação. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vamos para a próxima questão. 32. A tabela, que consta da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, rendimentos de todas as fontes 2020, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mais precisamente na página 10, apresenta informações sobre o rendimento médio mensal real domiciliar per capita dos 50% da população com menores rendimentos, segundo as grandes regiões do Brasil.
Com base na análise das informações apresentadas na tabela, assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira. Alternativa A. Para os anos apresentados na pesquisa, 2014 foi, para a região Sudeste, aquele em que os 50% da população com menores rendimentos receberam o maior rendimento médio mensal por pessoa. Então vamos olhar para o ano de 2014, lá na região Sudeste, pela nossa tabela. Então, no ano de 2014, nós temos R$ 604 é o rendimento médio em questão. E, de fato, é o maior rendimento entre os anos pesquisados, né? Então, 604 de fato. Então, lá no ano de 2014, nós temos o maior rendimento médio mensal para a região em questão. Então, está correta a alternativa A. É a resposta. Ele quer a verdadeira. Vamos analisar as demais porque estão incorretas. Nós temos letra B. Na região Norte, em 2020, cada brasileiro que fazia parte dos 50% da população com menores rendimentos recebeu mensalmente R$ 325. Se a gente olhar para a região Norte em 2020, nós temos que o rendimento médio é de R$ 325. Ele disse que cada brasileiro recebeu mensalmente R$ 325. É apenas a média, certo? E na realidade, nós temos que R$ 325 é a média. Significa que em cada mês a gente poderia ter valores diferentes. A média é que foi R$ 325. Concorda comigo? Então eu não posso concluir, apenas olhando para a média. Letra C, temos a região Sul, para os anos apresentados na pesquisa, é a que teve os maiores rendimentos médios mensais por pessoa dentre toda a população brasileira. Ele afirmou que a região Sul, para os anos apresentados, é a que teve os maiores rendimentos médios mensais por pessoa dentre toda a população brasileira. Eu já posso desconsiderar porque nós temos na nossa tabela o rendimento médio mensal real domiciliar por pessoa, que significa per capita, dos 50% da população com menores rendimentos. Eu não estou comparando com relação a toda a população brasileira, e sim apenas com relação à parte dela, né? Apenas com relação a uma amostra de toda a população. Então, estou falando especificamente da população com menores rendimentos, e aqui ele diz dentre toda a população brasileira. Então, conferindo a alternativa falsa, letra D. Para mais da metade das regiões, o ano de 2020, dentre os apresentados na pesquisa, foi o ano em que o rendimento médio mensal por pessoa foi o mais alto para os 50% da população com menores rendimentos. Então, vamos olhar lá nas regiões. Então, não vamos olhar para o Brasil, apenas nas regiões, certo? Apresentadas. No ano de 2020, ele disse o seguinte: mais da metade. Nós temos que o rendimento médio foi o mais alto. Vamos analisar. Então, em 2020, para a região Norte, foi o mais alto. De fato, né, olhando para os outros anos, nós temos 325 é o maior. Então, ok. Para a região Nordeste, nós temos 2020, 301. E, de fato, é o mais alto. Então, também está correto. Para a região Sudeste, nós temos o seguinte. O ano de 2014 é o que apresentou o maior rendimento, que é 604, né? Não foi o ano de 2020, incorreto. Para a região Sul, nós temos o ano de 2014. Então, não foi o ano de 2020, incorreto. Centro-Oeste, nós temos também o ano de 2014, que foi o maior, não foi 2020. Então, eu posso desconsiderar a alternativa falsa. Mais da metade teria que ser pelo menos 3. Concorda comigo? Então vamos lá, letra E. Em 2019, nenhum brasileiro dos 50% da população com menores rendimentos recebeu rendimento médio mensal menor que R$ 436. Ele disse nenhum brasileiro. Então eu já posso desconsiderar porque a média de R$ 436, como é apenas uma média, ela não garante que todos os valores
ali ficaram abaixo de R$ 436, certo? Eu posso ter valores superiores à média e inferiores também. Certo, queridos? Então vamos para a próxima questão. Questão 33. Em um grupo de soldados recém-formados, 20% têm o ensino superior completo e, desses, 60% cursaram em instituição pública. Dos que não cursaram em instituição pública, 40% cursaram em faculdades, 30% cursaram em centros universitários e os demais em universidades particulares. Sabendo-se que, desse grupo, 150 soldados estudaram em universidades particulares, o número de soldados recém-formados e que não têm ensino superior completo é. Muito bem, turma, ele quer saber o número de soldados recém-formados que não têm ensino superior completo. Ele informa inicialmente os que têm o ensino superior completo. Então vamos dividir em dois grupos. Nós temos os que têm o ensino superior completo, então vou colocar com ensino superior completo. E os que não têm eu vou colocar sem ensino superior completo. Como nós não sabemos qual é o total de soldados daquele grupo em questão, eu posso chamar de X. Então, nós temos que 20% desse total X tem o ensino superior completo. Então, com o ensino superior completo, nós temos 20% de X. E sem o ensino superior completo, é o complemento, né? Para fechar 100%, está faltando 80%. 80% é claro do total X também. Depois nós temos e desses, então em relação, ele falou antes, em relação aos 20% que têm o ensino superior completo, desses, 60% cursaram em instituição pública. Então em instituição pública nós podemos anotar, instituição pública, nós temos 60% dos que têm o ensino superior completo, ou seja, 60% de 20% de X. É 60% dos que têm o ensino superior completo, então é 60% de E vezes 20% de X, que é os que têm superior completo. Muito bem. Dos que não cursaram instituição pública, então agora nós estamos falando de quem? Os que não cursaram instituição pública. Que cursaram instituição pública é 60% disso. Os que não cursaram em instituição pública, eu vou colocar não apenas instituição pública. Claro, nós vamos ter o complemento agora, que é 40% para fechar 100, né? Eu já tenho 60%. 40% de, estou falando dos que têm ensino superior completo, novamente 20% de X. Não vou fazer conta ainda porque vamos ver o que o autor quer da gente. Ele diz 40% cursaram em faculdades. Então, desses que não cursaram em instituição pública, nós temos o seguinte. Nós temos que 40% cursaram em faculdades. Vou anotar aqui faculdades. Nós temos 40% desse número. Então, é 40% de vezes, temos novamente 40% de 20% de X. Então, depois nós temos 30% cursaram em centros universitários. Nós temos em centros universitários 30%, novamente do mesmo número, né, de 40% de 20% de X. E os demais em universidades particulares. Então, vou colocar aqui particulares, os demais. Eu já tenho daquele grupo 30 com 40 a 70%, né? Então está faltando ainda para fechar 100%, 30%. Então nós temos particulares 30% também das que não cursaram a instituição pública, que é 40% de 20% de X.
Então, 40% de 20% de x. Muito bem, ele disse o seguinte: sabendo-se que, desse grupo, 150 soldados estudaram em universidades particulares, então eu já tenho que esse número aqui é igual a 150. Nós já vamos encontrar qual é o total, que é o x. Ele quer saber os que não têm ensino superior completo, que é 80% do total. Então vamos lá, vamos resolver. Nós temos 30%, que é 30 sobre 100, de E vezes 40%, vezes 20% de x, que é igual. Particulares nós temos 150, só igual a 150. Resolvendo a equação, nós vamos ter, eu posso cancelar esse zero com esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Então nós temos 3 vezes 4 vezes 2, 12 vezes 2, 24. Então 24x. Embaixo nós temos 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Então sobre 1000 é igual a 150. Multiplicando cruzado, nós vamos ter que o x será igual a 150 vezes 1000, vai dar 150.000, dividido por 24, está multiplicando, ele passa dividindo. Então vamos fazer aqui 150.000 dividido por 24. Quantas vezes o 24 cabe no 15 é menor no 150? Podemos testar o 5 vezes 24 dá 100 com 20, 120. Então 6 vezes 20, 120 com 24, nós vamos ter 144. Então 6 vezes 24 dá 144, o resto é 6, abaixamos o zero, abaixou de vida. Quantas vezes o 24 cabe no 60? Duas vezes, né? 2 vezes 24, 48, o resto é 12. Abaixamos o zero, abaixou de vida, 120 por 24, 5. Então o resto deu zero, abaixa o zero, coloca do outro lado. Então temos que o x é 6.250 soldados daquele grupo. Então nós temos o total, que é igual a 6.250. E, obviamente ele quer 80%, porque ele quer os soldados que não têm ensino superior completo, né? Sem ensino superior completo, eu já coloquei 80% de x. Então vamos calcular aqui, turma. Nós temos 80%, que é 80 sobre 100, vezes o x, que é 6.250. Nós vamos ter, eu posso cancelar esse zero com esse zero com esse zero. Então eu tenho 8 vezes 625, fazendo as contas, vezes 8, que dá 40, vai 4, 16 com 4, 20, vai 2. 8 vezes 6, 48, com 2, nós temos 50. Então temos a resposta, 5.000. Então nós temos ali 5.000, que é os que não têm ensino superior completo, a alternativa correta D, de dedicação. Uma questão bem bonita envolvendo porcentagem. Espero que você tenha gostado. Vamos para a próxima. 34. Carlos e Antônio trabalharam como folguistas em determinada empresa de serviços. Carlos cobre folgas a cada 4 dias e Antônio a cada 6 dias. Dia 26 de novembro de 2021, uma sexta-feira, ambos estavam trabalhando. Sabendo-se que a partir daquele dia, Carlos e Antônio trabalharam normalmente até o final do ano 2021, último dia daquele ano em que ambos trabalharão em um mesmo dia foi. Muito bem, turma. Nós temos a questão clássica envolvendo MMC. Para descobrirmos, obviamente, de quanto em quanto tempo eles vão trabalhar juntos, eles trabalham cobrindo folgas, né? É só a gente calcular o MMC entre 4 e 6. É bem clássico essa questão da Unesp. Se você souber de cabeça, né, entre 4 e 6 vai dar 12. Se não, faz aqui a fatoração. Por 2 nós vamos ter 2 e 3. Por 2, 1, repete o 3. Por 3 temos 1 e 1. Multiplicando tudo, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, a cada 12 dias, eles trabalham no mesmo dia.
Então vamos pensar um pouco. Ele disse no dia 26 de novembro, que caiu numa sexta-feira, ambos estavam trabalhando. Então ele quer saber o último dia daquele ano em que ambos trabalharão em um mesmo dia. O último dia daquele ano. Muito bem, então vamos pensar. Do dia 26 de novembro, 26 de novembro é 26 do 11, eu vou adicionar 12 dias. Então nós vamos ter que eles vão trabalhar juntos novamente. 26 mais 12. Lembrando, novembro tem quantos dias? 30, né? Então eu posso pegar 4 daqueles 12. Nós vamos chegar no dia 30. 12 menos 4 ainda vai ter 8 dias. Vão ter 8 dias, então até o dia 8 de dezembro, que é o dia que cai em que eles vão trabalhar juntos. Dá para adicionar mais 12 dias ainda? Nós vamos ter agora 8 mais 12, o dia 20 de dezembro. Se eu adicionar mais 12 dias, já vai cair em janeiro, certo? 20 mais 12, nós vamos ter 32, dezembro tem 31 dias, então adiciono mais um dia que vai cair em janeiro. O próximo dia seria o 1º de janeiro, né? Enfim, então eu tenho que somar 12 com 12, 24. Após 24 dias, caiu no dia 20, mas não é isso que ele pergunta, ele quer saber o dia da semana. Então, se o dia 26 foi numa sexta-feira, adicionando 24 dias, fica fácil se eu dividir 24 por 7, nós vamos ter 3 e 7 dá 21. Para 24, nós temos 3. Então, 24 dias equivalem a 3 semanas, e 3 dias. Eu ainda não posso esquecer daquele resto, né? 3 semanas e 3 dias. Daí é só a gente pensar um pouco. Passando 3 semanas, cai novamente na sexta-feira. Então eu devo adicionar ainda mais 3 dias. Adiciono 1 dia, 2, 3 dias. Então sexta, sábado, domingo e por último cai numa segunda. 1, 2, 3 dias. Então a resposta só pode ser que o dia 20 de dezembro daquele ano caiu em uma segunda-feira. Portanto, a alternativa correta é de exata. Show de bola, vamos para a próxima questão. Chegamos, enfim, à última questão, 35. No estacionamento de certa companhia da Polícia Militar, há 5 vagas que estão lado a lado em uma fileira, ordenadas e enumeradas de 10 a 14, especialmente para as viaturas. Nelas, estão estacionadas 5 viaturas de prefixos finais 1, 2, 3, 4 e 5, não necessariamente nessa ordem. Sabendo-se que há exatamente uma vaga entre as viaturas de prefixos finais 2 e 3, há 2 ou 3 vagas entre as viaturas de prefixos finais 1 e 5, que a viatura de prefixo final 4 não está estacionada imediatamente ao lado das viaturas de prefixos finais 3 e 5, é correto afirmar que a viatura que está estacionada na vaga número 12 é a de prefixo final. Muito bem, turma. O ideal é a gente ilustrar aquelas 5 vagas, então vamos completar aqui com 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos aquelas vagas, elas estão enumeradas de 10 a 14 nessa ordem. Então, 10, 11, 12, 13, 14. Muito bem. Nelas estão estacionadas 5 viaturas de prefixos finais 1, 2, 3, 4 e 5. Não necessariamente nessa ordem. Então, nós temos o seguinte. Nós temos que colocar aqui aquelas viaturas. Nós temos algumas condições. Ele disse, há exatamente uma vaga entre as viaturas de prefixos finais 2 e 3, uma vaga entre as de prefixos finais 2 e 3, há 2 ou 3 vagas entre as viaturas de prefixos finais 1 e 5. Muito bem, como nós temos 2 ou 3 vagas entre as viaturas 1 e 5, acho mais interessante a gente começar por essa condição. 2 ou 3 vagas.
Considerando 3 vagas, eu posso começar colocando 1 aqui no início. Então, 1, 2, 3 vagas. No final, a gente vai ter o 5. E é claro que eu posso permutar essas duas viaturas, né? Eu posso trocar no lugar do 1, eu posso colocar o 5, e do 5 eu posso colocar o 1 também. Mas enfim, como entre as viaturas 2 e 3 nós vamos ter uma vaga, então eu posso colocar, por exemplo, a viatura 2 aqui no 11. Então nós temos que deixar uma vaga e a viatura 3 aqui no 13. E, portanto, a viatura de prefixo final 4 ela ficaria localizada na vaga 12. Porém, perceba que ele disse que a viatura de prefixo final 4 não está estacionada imediatamente ao lado das viaturas de prefixos finais 3 e 5. Então, mesmo trocando o 2 e o 3 aqui de lugar, eu vou ter sempre o 4 ao lado do 3. Então, com 3 vagas entre o 1 e o 5, com 3 vagas, nós não vamos conseguir atender à condição imposta pelo enunciado. Nós vamos ter que começar por 2 vagas agora, entre 1 e o 5. Entre 1 e o 5 eu vou deixar 2 vagas, 1, 2. E agora nós devemos deixar uma vaga entre as viaturas 2 e 3. Se eu colocar 2 e 3 dessa forma, não fica uma vaga entre elas. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 3 e o 2. Depois nós temos a de prefixo final 4. Ela vai ocupar a casa restante, a vaga restante que é a 11. Então nós temos aqui um porém, né? Porque o 4 não pode ficar ao lado do 3. Não pode ficar ao lado do 3 nem do 5. Porém, eu posso permutar o 3 e o 2 de lugar. Concorda comigo? Vai ficar uma vaga entre eles. Então vamos fazer isso. Vou trocar o 3 e o 2 de lugar. Vai ficar o 2 e o 3. E agora sim, a gente atende todas as condições impostas pelo enunciado. Então ele quer saber, é correto afirmar que a viatura que está estacionada na vaga número 12 é a de prefixo final. Então, número 12, na vaga 12, é a de prefixo final 2. A alternativa, portanto, correta, A, de aprovação. Pois muito bem, meus queridos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima correção.